Dev, nessa aula aqui eu quero te mostrar na prática como é que a gente faz os testes aqui dentro do nosso projeto. A gente vai colocar testes em cima do nosso método da controller de cidades e vamos fazer o Jest trabalhar por nós para testar se afinal de contas o endpoint ele tá funcionando ou não. Vem comigo, fica até o final desse vídeo porque vai valer a pena. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem desse lado aí. E, cara, nessa aula do curso de API REST em Node e TypeScript, a gente vai construir os testes da nossa API. Nós vamos testar o nosso método de create da controller de cidades. O que a gente vai fazer vai ser adicionar esses testes lá dentro das pastas que a gente construiu, né, dentro daquelas configurações que a gente fez na aula passada. Vamos colocar os testes lá dentro e vamos rodar o Jest para ver se ele vai testar corretamente, se vai funcionar a chamada, como é que vai ficar as coisas. Mas antes disso, só um detalhe, eu tenho que te pedir, como de costume, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Cara, toda vez eu tenho que te lembrar da importância que a tua inscrição nesse canal tem aqui para mim. Cara, isso me incentiva demais a produzir mais conteúdo como esse, produzir mais cursos como esse, né? Então, se tu tá curtindo, se tu acha que eu mereço a tua inscrição, cara, se inscreve nesse canal, ativa o sininho ali para tu não perder os próximos conteúdos. Não te preocupe, eu não vou ficar te enchendo o saco ali, te colocando um monte de vídeos por semana. Talvez tu até quisesse, mas tem gente que até quer, né? Mas tudo bem, por hora não tem como, eu trabalho ainda, né? Então, ainda não, né? Eu trabalho em coisas além do YouTube, então se tu puder se inscrever e ativar o sininho, eu vou postar os vídeos ali somente das aulas, pelo menos por enquanto, sem muita encheção de saco, beleza? Dev, bora pro vídeo ali então, vamos ver esse conteúdo. Dev, tu já considerou a ser membro aqui do canal? Tu sabia que é possível fazer isso agora? Isso é uma forma muito simples e prática de todos os meses tu me ajudar um pouquinho com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Saiba que o valor para tu se tornar membro aqui do canal, ele é bem pequenininho. Dá uma olhada nos planos que a gente tem ali. Qualquer um deles que tu escolher, eu te garanto, vai me ajudar demais a continuar com esse trabalho e aumentar ainda mais a qualidade dos vídeos e talvez até a frequência das aulas que são liberadas aqui no YouTube. Bora lá então. A gente está aqui no Visual Studio Code dentro da pasta de testes. Já tem o arquivo de setup, né, a configuração inicial aqui do nosso teste, em que a gente faz apenas um export const de test server, né? Esse test server aqui é o cara que a gente vai poder fazer as chamadas através dessa instância aqui, né? Foi isso que a gente configurou a aula passada. E nesse outro lado aqui, dentro de Source, de SRC, a gente tem as nossas controllers de cidade, né? E aqui a gente tem o nosso método de create. E aí, vamos pensar o seguinte, tá? A gente quer testar esse método de create. A gente tem o Insomnia, que a gente pode executar uma chamada ali, né? Colocando no localhost, e ele vai devolver uma resposta para nós. Mas vamos pensar o seguinte, tá? O que a gente vai testar aqui dentro? Como é que a gente faz esse teste? Afinal de contas, o que a gente testa, né, nesse endpoint? No nosso caso aqui, eu tenho que dizer que existem formas diferentes de testar a nossa aplicação, tá? Existem vários tipos de teste, né? Integração, funcional, enfim, um monte de teste diferente, teste manual, enfim, tu pode fazer todo tipo de teste possível aqui. Os testes que a gente vai fazer aqui, que foi o que eu acho que mais chega próximo do que a gente vai fazer, são testes de integração. Ou seja, a gente vai testar o nosso endpoint, né, a controller que está processando os dados ali. Quando a gente tiver mais coisas, né, a gente vai testar lá o nosso método de provider, que a gente vai fazer, que é o cara que vai interagir com o banco diretamente, e nós vamos testar a interação com o próprio banco. Nós vamos criar um banco de dados em memória. Toda vez que a aplicação sobe, ele cria um banco zerado e faz todo o trabalho que ele tiver que fazer ali para testar, né, para ele poder executar a aplicação em cima. Então ele vai testar o fluxo completo, inclusive a resposta da nossa aplicação. O que importa é o seguinte, que vai ficar bem testado esses endpoints, ok? Eu tenho certeza que tu fizer esses testes aqui, tu não vai se incomodar tão fácil aí com problemas na hora que tu tiver que refatorar o teu código, fazer manutenção nele, tá? O que a gente quer testar aqui? Vamos pensar o seguinte, tá? Primeira coisa que a gente precisa testar. A gente tá
a gente tem aqui validação no nosso endpoint, né? No nosso método de create. A gente tem validação. Que validações a gente tem aqui? A gente está dizendo que para o cara poder criar um registro no banco de dados, ele tem que passar um atributo com nome. É o que a gente faz na nossa API. Então, olha só, tu já se ligou que aqui é um ótimo teste para a gente fazer? Primeiro a gente vai fazer um teste do caminho feliz. Né? O que é o caminho feliz? A gente vai tentar criar um registro, passando exatamente essas especificações que a gente tem aqui e ver se funciona, né? Então, se passar, se ele criar o registro lá no banco e nos devolver a resposta que a gente está esperando, perfeito. Qual é a resposta que a gente está esperando? Eu acho que depende muito, tá? Nesse caso, o que a gente está esperando aqui seria um não implementado, né? Nesse caso aqui, a gente está devolvendo um não implementado. Mas, porém, no final das contas, o que a gente espera realmente aqui é um ID. Então, de costume, tá? Quando a gente faz um API de CRUD, né, que é o Create, Read, Update e Delete, tá? As operações básicas, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente espera que a gente insira um registro no banco e a inserção nos dê uma resposta para o front-end ali, ou para quem chamou a API, que qual foi o ID que foi criado. É isso que a gente está esperando. Hoje o nosso endpoint não faz isso. Ele dá um erro 500 e diz que não foi implementado. É essa a resposta que ele devolve. Então, primeiro a gente vai fazer esses testes, vamos colocar aqui o teste e vamos fazer com que ele dê erro. Depois que ele der erro, a gente refatora o endpoint aqui, a controller, refatora ela para que ela passe a dar sucesso lá no nosso teste. E depois que ela passe a dar sucesso, aí a gente tá tranquilo, porque toda a refatoração que a gente fizer no código, ou seja, conectar ele no banco de dados, por exemplo, e depois a gente rodar o teste, vai garantir que esse teste vai sempre estar correto, né? Porque primeiro a gente vai implementar ele e vamos colocar lá, por exemplo, olha, a resposta da API tem que devolver um ID, ou seja, um inteiro que foi inserido no banco. Só que vai dar erro, porque a gente está devolvendo não implementado. E depois que a gente ajustar isso aqui, mesmo ainda não tendo implementado aqui a conexão com o banco, a inserção no banco, a gente vai fazer esse teste passar. A gente vai mocar uma resposta aqui para que ele passe. Depois que ele passou essa primeira vez, é vida feliz. A gente vai refatorando aqui o nosso método o tempo todo e todas as vezes que a gente mexer nele, ele vai ter que passar do sucesso, né? Claro, a gente vai trabalhando no código, ele vai dando erro, mas no final, quando a gente fizer o commit, quando a gente fizer o deploy do projeto, o teste vai ter que estar passando com sucesso. Vamos fazer o seguinte, vamos na prática aqui, entendendo um pouco o que eu estou querendo dizer, e aí vai ficar bem mais claro para ti, tá bom? Bom, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui vai ser o do método de create. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da nossa pasta testes, eu vou criar uma nova pasta aqui e eu vou chamar ela de cidades, tá? Por quê? Porque aqui dentro é onde vai estar as nossas controllers, né? Dentro de testes, além do Jest Setup, vai ter uma pastinha para cada controller que a gente tem. Então vai ter uma para cidades, para pessoas e para usuários, tá? Quando a gente tiver o nosso processo de login. Beleza, tem cidades aqui, então eu vou criar um novo arquivo e eu vou chamar ele de create.test.ts. Então, o que acontece? Cada método, cada endpoint que a gente tiver aqui, cada arquivo, por exemplo, desses que a gente tiver, a gente vai ter um deles para o teste. Por que a gente vai fazer isso? Para simplificar, para ficar menos código, mais enxuto possível por arquivo. Simples assim. Vou criar esse arquivo então. Aqui dentro do arquivo, olha só, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui um describe, tá? Tu só escrevendo desse jeito aqui, ó, o TypeScript, o Visual Studio Code aqui, ele vai te sugerir. Describe é uma função, a gente diz que vai executar essa função, tá? Lembrando que essa função ela vai ser executada quando esse arquivo rodar, né? E por parâmetro nessa função, o primeiro parâmetro que a gente passa aqui é um texto. E o segundo é uma função, é uma arrow function, assim, normal, como está aqui. Então, esse primeiro parâmetro, a gente vai descrever qual é o cenário que a gente está testando. Tá? Então, qual é que é o método? Qual é que é o método da controller que a gente está testando? Então, a gente pode dizer aqui, ó, que vai ser
cidades traço create, tá? Então a gente vai testar aqui na controller de cidades o método de create. E aqui dentro desse método de create, né, dentro do describe aqui no final das contas, a gente vai passar uma outra funçãozinha que vem do Jest. Eu não comentei, né? Mas esse describe, de onde é que ele vem, né? Percebe que ele não tem um import daqui. Porque ele não vem, digamos assim, não precisa importar. Ele é um método global aqui dentro da aplicação, tá? Então eu não preciso de import para ele. E esse método, ele é do Jest. Pode ver que se eu deixar o mouse em cima, o que que ele é? Ó? É um jest.describe. Então é algo que vem do Jest que nos auxilia aqui durante os testes, tá? Então, ó, aqui embaixo, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou passar um it. E esse it, ele é outra função que vai receber um texto também. E, como segundo parâmetro, ele recebe um arrow function também. Simples assim. O que é esse it aqui? Esse it vai ser o nosso caso de teste. Então, é um casinho específico, um cenário. Então, olha só, para esse cenário de teste, o que a gente quer fazer? Aqui, eu vou querer testar, por exemplo, a criação de um registro. Então, o que esse teste vai fazer? Ele vai criar registro. Então, esse teste aqui, ele cria registro. Tá? Eu posso tirar o criar registro, por exemplo. Então, esse teste ele vai criar um registro através daquele nosso teste server para ver se está funcionando. E como é que eu sei que o teste vai funcionar? Primeiro, o que eu preciso fazer é criar o registro. Como é que eu faço para criar o registro? Basta eu colocar aqui, ó, teste server, ele vai importar de jest.setup. Esse sim eu preciso dar um import, porque ele não é uma função global. Então, teste server ponto post. Por quê? Porque eu estou querendo criar um registro. Lembra do nosso arquivo de rotas aqui, né? Ó, a gente tem get cidades, lista todas as cidades. Post cidades, cria uma cidade. Show! Então, aqui a gente vai executar para o nosso server de teste um post. Então, esse post, o que ele vai fazer no nosso server? Ele vai no barra cidades. O que ele vai fazer no barra cidades? Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais bonito. No barra cidades, ele vai fazer um send. E para o send, ele vai passar alguns dados. Ou seja, vai passar um objeto. E esse objeto, nesse caso, vai ser um nome que vai ser, por exemplo, Caxias do Sul. É uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, né? No nosso método de criação de cidades, a gente vai tentar criar uma cidade que é a Caxias do Sul. Simples assim, tá? Só que tem um detalhe. Só isso não funciona. Por quê? Porque a gente pediu para ele criar o registro. Só que como é que a gente sabe que o registro foi criado com sucesso ou não? É pela resposta desse registro, certo? Como é que a gente pega a resposta desse registro? A gente faz aqui, ó, const res1, por exemplo, pode chamar de resposta 1, se quiser deixar mais comprido, vai ser igual a test server post send. Só que se a gente deixar o mouse em cima aqui do res1, ele vai dizer que é um supertest.test. Tá? Isso aqui não explica muita coisa, mas no final das contas não vai dar certo. Se a gente der um Ctrl clique, deixa eu ver, em cima do send. O send ele retorna this. Quem é this? This é um request. Bom, não vou conseguir entender aqui para explicar para vocês, mas isso não vai dar certo, porque uma chamada para o nosso endpoint aqui, ela pode demorar para acontecer, tá? Então aqui, ó, antes a gente precisa dizer para ele esperar. Precisa dar um await na execução desse send aqui, na chamada para a criação da cidade. Aí sim, depois que a gente coloca o await, aí essa resposta aqui sim, ó, vai estar request response, né? Que é aquilo que a gente trouxe lá do Express, que a gente está devolvendo do Express. Só que tu deve ter notado, né, que esse await ele está reclamando, porque esta arrow function ela tem que ser assíncrona. Aí sim, ó, no async await a gente consegue fazer a chamada para a criação da cidade ela esperar. Eu vou subir essa linha aqui, ó, porque não precisa, é algo pequeno, certo? Então executou a chamada, ele possivelmente criou a cidade ou não. Pode ter dado algum problema, mas como é que eu sei que este caso de teste funcionou certo? Basta a gente fazer o seguinte, ó.
O Jest também exporta para nós algumas outras funçõezinhas. Quer ver? Ele vai exportar para nós aqui, vai disponibilizar para nós uma função chamada expected. O que é esse expected? Esse expected, a gente vai dizer o seguinte, ó, eu recebi da resposta do servidor o A, mas esse cara, ele to equal B. Então, o que eu estou dizendo aqui? Dentro do expected, eu vou dizer o que eu recebi. O que eu recebi na minha resposta? Vamos supor que seja A, mas eu estava esperando, na verdade, que fosse B. Esse caso de teste aqui, ó, esse expected, vai fazer o nosso teste aqui no Jest ele passar ou não, ou ele dar erro. Simples assim. Quer ver uma coisa? Olha só. Vou abrir o terminal aqui e vou rodar yarn teste. Olha só, o Jest já vai entrar em ação, que a gente deixou tudo configurado na aula passada. Ele vai começar aqui a trabalhar com os testes. Ó, vai começar a rodar o teste do create. E aí, quer ver? Ó, vamos ver se ele vai passar com sucesso. Não sei por que tá lento. Mas olha aí, ó. Olha só o que ele fez. Ele fez um console log de Caxias do Sul. Sabe por quê? Lembra que lá dentro da nossa controller, do nosso método da controller de cidade create, a gente está fazendo um console log do body? Olha só, ele já logou o body aqui, corretamente aqui, ó. Ó, server controllers create a linha 18. Então, ó, ele já tá chegando aqui, fazendo o que ele tinha que fazer, tá? Só que olha só, ele logou aqui e tal, e ele disse, ó, que o teste falhou. Por que o teste falhou? Porque ele esperava B, mas ele recebeu A. Então aqui é o que eu estou recebendo e aqui é o que eu espero que ele receba. Ou seja, no nosso REST 1 aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, REST 1 ponto status code. O que é o status code? É o código que vai dizer se a resposta deu sucesso ou não. Lembra que a gente está devolvendo o status code, o internal server erro lá, o status code 500? Quer dizer que deu errado, né? Olha só, aqui na nossa controller de cidade, a gente está devolvendo esse cara aqui. Só que o que é o correto? Tá? Vamos pensar o que é o correto aqui no nosso método de create. Para o método de create, o correto é ele devolver 201, que é o created, que é uma resposta de que, olha, eu pedi para o servidor criar alguma coisa, e aí o servidor retorna. Foi criado com sucesso aquela coisa que tu pediu. Então, ele devolve o status code de 201. Então, olha só, aqui no esperado, ó, no to equal, eu deveria ter, na verdade, um status codes ponto created. Ó, o created é o quê? 201. Então, esse era a resposta que eu deveria ter tido. Mas, eu vou ter tido provavelmente outra resposta. Olha só, vou fechar aqui só para ele limpar o terminal, né? E vou abrir de novo e vou executar. Yarn teste. Vamos ver o que ele vai retornar agora. Tá rodando o nosso teste e ele terminou de executar com sucesso e ele disse então, ó, que o teste falhou na controller de cidades, no método de create, no cria registro, né? No caso de teste, cria registro. O que ele deu aqui de errado? Ó, o que está em vermelho é o que foi recebido, o que está em verde é o que era esperado. E o que eu esperava, então, era ó, 201 e o que eu recebi foi um erro 500. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, o nosso método de create aqui em cima, ele está errado. Não deveria estar retornando isso. Ele deveria estar retornando, na verdade, um 201, que foi um registro criado com sucesso. Que mais? Antes da gente ajustar a nossa controller, que a gente vai fazer isso, para fazer com que ela receba, com que ela devolva os status code correto, que devolva a resposta correta aqui, a gente vai fazer mais uma coisa, que é aqui, ó, no cria registro, ele tá passando ou não, dependendo do que eu receber aqui. Só que tem um detalhe, eu posso duplicar isso aqui, por exemplo, e eu posso analisar o corpo da resposta. Eu posso analisar vários aspectos. Por exemplo, eu posso fazer 4, 5 inserções aqui, executar, né, 4, 5 vezes o post, e eu posso analisar o status code de cada uma das respostas. A resposta 1, 2, 3, 4, 5. Se alguma dessas respostas der errado e eu tiver um expected para ela, ele vai dar erro neste caso de teste inteiro. Então tem esse detalhe. Então o que eu vou fazer aqui?
eu vou dizer que o res.body, por exemplo, mais especificamente o type of res.body. O que é o type of? Só para a gente entender, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, uma abinha do navegador. Lembrando, tá? Por que eu sempre pego o navegador aqui? Porque é JavaScript, é o V8 lá, né, e tal. É a mesma coisa, que tá rodando no Node, tá rodando aqui. Se eu colocar uma string, por exemplo, tá? E eu pedir o type of string, uma string vazia ou um texto qualquer, ele vai dizer que é uma string, né? Pode ver aqui no retorno. Se eu colocar, por exemplo, 0, é number. Se eu colocar um objeto, é um objeto. Se eu colocar, por exemplo, uma arrow function aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma arrow function aqui. Ó, uma arrow function, ele diz que é uma function, tá? Então, o type of, ele pega qual é que é o tipo daquele dado que eu estou recebendo, seja ele qual for. Vou fechar isso aqui. Então, ó, eu quero o type of do body. O body, lembrando do que é o correto, a API, no método de create, nos retornar quando ele cria com sucesso. Então, se aqui em cima ele deu ok, eu retornei um created, então o nosso body, ele precisa ser um number, porque o nosso banco de dados aqui, ele vai ser um banco de dados SQL relacional com auto-increment, quando a gente criar ele. E graças a isso, o ID que vai ser gerado para aquele registro que a gente inserir, ele vai ser um ID numérico, vai ser um integer. Então, ó, o type of do nosso body, na hora da resposta, ele vai ter que ser number. Então, quer ver uma coisa? Deixa eu fechar aqui, vamos abrir de novo. E eu vou executar o teste de novo. Olha só, tá rodando o nosso teste aqui. Percebe o seguinte, ó, que ele reclamou aqui do 201, que recebeu 500, igual. Mas, percebe que ele nem chegou a reclamar para nós desse outro caso de teste aqui. Por quê? Porque ele só chegou a testar o primeiro caso. Ele chegou aqui, ó, ele chegou nesse primeiro caso. Esse aqui já deu erro. Então ele vai para o próximo. Será que o próximo tá certo? Aí ele testa o próximo. Então, se no primeiro já deu erro, ele diz que isso aqui tudo deu erro. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar a resposta da nossa API para ele dizer que foi criado com sucesso. Então aqui, ó, nos status code, eu vou simplesmente colocar created. Vamos ver o que acontece. Vou rodar os testes aqui de novo. Deixa eu limpar o terminal. Eu clico aqui na lixeirinha, porque daí ele limpa o histórico todo, tá? Se eu só dar um clear, ele dá uma limpada na tela, mas ele deixa o histórico e eu não quero isso. Por isso que eu fecho o terminal na lixeirinha do Visual Studio Code e abro de novo, tá? Mas isso é coisa minha, todo esse lado não precisa fazer isso. Executou aqui e olha que interessante. Ele executou a primeira vez, tá? E a primeira vez ele só tá reclamando de uma única coisa. Olha só, ele tá dizendo que o teste para criar registro deu errado, só que dessa vez ele tá dizendo que ele recebeu o number. E, na verdade, ele esperava o numérico e recebeu um objeto. Ou seja, não era o que ele estava querendo. Não era isso que ele esperava, né? E aí ele deu erro aqui, ó. Mas percebe que no outro método, ele não reclamou de erro. Porque o outro método, agora ele está correto. Entendeu? Essa é a jogada da coisa aqui. E agora, olha só que interessante. Se eu vim aqui e trocar de send aqui para um texto, né? Trocar isso aqui para JSON. E dizer, por exemplo, que ele vai retornar 1. Tá? Eu estou mocando a resposta, porque eu estou dizendo aqui que eu criei um registro aí com ID 1, por exemplo. Vamos supor, é só um teste aqui para a gente poder ver como é que fica a coisa toda. Vou fechar o terminal e abrir de novo e vamos rodar o teste. Tá rodando o nosso teste aqui e terminou de rodar o teste. Olha só que interessante. Agora ele criou o registro com sucesso. Por quê? Porque a gente estava dizendo aqui, ó. Para mim considerar que uma criação de cidade ela foi feita com sucesso, eu preciso que o status code da resposta dessa criação seja 201, seja o created, e eu ainda quero que o type of do body dessa resposta ele seja um number, porque provavelmente aqui dentro, provavelmente não, né? Certamente aqui dentro eu tenho o ID do registro que foi criado. Se tu quisesse ainda ser mais específico, mas isso pode acabar dando problemas no futuro, quando tu tiver vários testes desses em cenários diferentes, tu
poderia verificar se a resposta no body ela foi igual a 1. Poderia ver isso também. Então, basicamente, esse aqui é um caso de teste, tá? E esse nosso cenário aqui, o describe, né, que a gente pode descrever vários casos de teste aqui dentro, nós vamos colocar ainda mais um caso de teste. Porque olha só, aqui no nosso método, a gente tem as validações de entrada, né? Verificando, por exemplo, se o cara mandar... se ele mandar, por exemplo, algo que não seja uma string, não enviar o campo que ele deveria estar enviando, mandar um campo menor que 3. A gente pode testar todos esses casos de teste, tá? Mas o que eu vou fazer aqui para nós vai ser apenas colocar um outro caso de teste aqui para um nome muito curto, por exemplo. E aí os outros casos de teste que tu quiser adicionar, eu deixo para ti fazer isso. E assim, ó, quanto mais casos de teste tu colocar, mais garantia tu vai ter que aquilo que tu quer fazer, ele realmente está funcionando. Tá fazendo o que ele deveria fazer. Mas antes de eu colocar esse caso de teste aqui, eu tenho que te pedir de novo, para tu não acabar esquecendo, caso tu tenha deixado para o final desse vídeo, dá um like no vídeo e te inscreve nesse canal, cara. A tua inscrição e o teu like aqui são de extrema importância para mim, porque isso incentiva o meu trabalho, me dá impulso para produzir mais conteúdo como esse e mais cursos interessantes. Então, se estiver gostando, te peço encarecidamente que dê um like e se inscreva no canal, beleza? Bom, vamos terminar então aqui. O que eu vou fazer aqui, ó, vai ser tenta criar um registro com nome muito curto. Ele vai tentar criar uma cidade lá no nosso banco com um nome muito curto. Então, qual é que é o tamanho que já dá erro no nome? É se for 2 caracteres, por exemplo, o K. Então, qual é que é a resposta esperada se eu tentar criar um registro assim? Bom, a resposta que eu espero que aconteça é que ele dê um bad request, que o corpo da resposta não seja do type of, mas que o corpo da resposta ele tenha to have property, uma propriedade que vai ser errors.body.nome. Ou seja, o que eu estou validando aqui? Eu estou verificando o seguinte, ó, se deu status code bad request, então tá certo, porque eu tentei criar um registro errado, não pode. E lembra que o nosso IUP, ele dá a validação do campo para nós, né? Ele diz qual foi a mensagem de erro. Então a gente está verificando o seguinte, se no corpo da nossa resposta ele tem uma propriedade que está dentro de errors, errors, não erros, né? Dentro de errors.body.nome. Tenha essa propriedade aqui, ó, .nome. Tem que ter esse cara lá dentro. Para fins de comparação, olha só, a gente pode vir aqui no Insomnia e aqui no método de create mesmo, olha só. Lembra o que acontece se tu tenta chamar, por exemplo, o estado, né? Quando a gente estava fazendo a validação antes, se a gente tentar chamar o recurso que ele tem menos caracteres do que deveria ter, então olha só, ele diz que o estado deve ter pelo menos 3 caracteres. Mas eu vou apagar o estado aqui, vou apagar esse filtro que a gente não precisa mais dele aqui, só ajustando, né? Vou vir aqui, ó, no console, vou dar o yarn start e vamos aqui na Insomnia. Então olha só, aqui no Insomnia o que eu vou fazer? Vou tentar criar uma cidade com o nome Caxias. Tentei criar, olha só, deu created, retornou 1, aquilo que a gente está fazendo no nosso teste, beleza. Só que se eu deixar apenas K, ó, executei, ele diz que errors, body, name, tem que ter. Então olha só, na resposta a gente está tendo a propriedade nome. É isso que eu estou testando, isso aqui é o ponto-chave. Então, se eu tentar criar um registro, pensa comigo, se eu tentar criar um registro aqui no nosso servidor, com um nome muito curto, e não der esse erro, e não tiver essa propriedade na resposta, no corpo da nossa resposta, quer dizer que está errado. Feito o teste aqui, eu vou fazer o seguinte, vou rodar isso aqui, ó, vamos dar um yarn teste. Tá rodando o nosso teste aqui então, e olha só, ele passou um teste switch, né, um cenário de teste aqui, tem 2 casos de teste lá dentro dele. Então os 2 passaram com sucesso. Vamos simular um caso, por exemplo, em que foi um dev aloprado aí no teu código e ele mexeu na controller, tá? Ele mexeu aqui no nosso método da controller. E aqui, ó,
ele resolveu dizer que, na verdade, o tamanho mínimo para o campo ele é 1. Ou seja, é diferente do que o nosso teste está pedindo. Entendeu? Aqui o nosso teste ele está passando 2 caracteres. E esse cara testa um nome muito curto, que ele tem que dar um erro no nome. Então, nesse caso, teoricamente vai dar erro. Vamos ver se vai funcionar mesmo, se ele realmente vai dar erro aqui para nós. Vamos rodar então yarn test. Ele começa a execução do nosso teste aqui e a resposta que ele entrega para nós, no final das contas, é o seguinte, ó, que ele tenta criar um registro com um nome muito curto. Na verdade, dá para a gente até alterar esse texto aqui e colocar não pode criar registro com um nome muito curto. Mas eu deixo para ti alterar isso se tu achar que é o caso, tá bom? E aí, ó, pode perceber que ele recebeu 201. Ou seja, ele criou o registro com sucesso. E se ele criou o registro com sucesso, o status code já foi diferente. Então, percebe que o dev aloprado foi lá e mexeu no nosso código, onde ele teoricamente não deveria, que não encaixa com as regras de negócio que tu tem. E aí ele tentou rodar o nosso código, rodar os testes. O teste vai acusar esse erro na hora. Então, ó, não vai deixar o cara seguir em frente ali se não estiver passando nos testes, né? Então, olha só, vou vir aqui, vou voltar esse caso aqui e é isso, tá? Esse é todo o caso de teste aqui que a gente precisava fazer, tá? Como eu comentei para vocês, tem vários outros testes que a gente pode fazer aqui dentro. Dá para testar muita coisa aqui dentro. E, cara, eu tenho que te pedir, usa a tua imaginação para colocar mais testes. Se tu quer realmente aprender isso aqui, a fixar, né, testar outras propriedades aqui. Eu te mostrei só o to equal e to have. Mas tu tem, ó, to define, to false, grand and. Tem um monte de coisa aqui. Todos esses negócios aqui, ó, tu vai ver que serve para cenários diferentes, para casos diferentes. Então vale muito tu explorar e entender como é que tudo isso aqui funciona. A gente tem mais casos de teste aqui que a gente precisa fazer. A gente tem aqui pro delete, pro get all, get by ID, update. Para todos esses casos aí, tem muita coisa que precisa ser testada. E na próxima aula, eu vou te mostrar o teste de todos eles prontos. Então, antes de tu ir para a próxima aula, faz esses testes por tua conta e risco. Testa ele. Eu te mostrei o básico aqui, né? Ou seja, executa o método. É a mesma coisa que tu fosse fazer para o Insomnia. Mesma coisa que tu faz no Insomnia, só que tu transmite isso aqui, converte isso para esses testes, entendeu? Tu executa a resposta e tenta ver o valor que ele está te devolvendo. Tenta testar isso aqui. Faz por tua conta, porque isso aqui vai fazer tu fixar muita coisa. Vai fazer tu ter um monte de dúvidas que tu não teria se tu só ficar copiando o código que eu estou fazendo. Então, faz por tua conta, tenha as dúvidas e coloca nos comentários desse vídeo, porque eu vou estar preparado aqui para te responder na medida do possível. Entra lá no nosso Discord, chama lá que tem mais pessoas que vão te ajudar também. Beleza? Dev, eu conto contigo então e a gente se vê na próxima aula. Valeu!